Irmãos, eu quero falar um pouco sobre a Arca da Aliança. Eu acredito que você já conhece, mas eu vou lembrar. eh, os hebreus estavam como escravos no Egito, morando no Egito, sendo escravizados. E isso aconteceu por longos 400 anos. Então o povo hebreu, que era o povo de Deus, perdeu totalmente a sua identificação com a obra do Senhor. Perdeu totalmente a sua identificação com Deus, com Yahvé. Quando o Senhor levanta Moisés, ele diz: eu vou tirar esse povo do Egito e vou levar eles para Canaã, a terra prometida. Isso acontece, eles saem. Só que 400 anos vivendo como escravos, eles já não conheciam mais a Deus, eles já não sabiam mais como conduzir com o Senhor, eles perderam toda a sua identificação com Deus e as coisas de Deus. Então Deus fala para Moisés: olha, eu vou dar para você uma planta. Essa planta, você vai construir o que nós chamamos de tabernáculo. Você já conhece, não conhece o tabernáculo? Então esse tabernáculo vai ser o centro do acampamento de vocês, enquanto vocês estiverem migrando até Canaã. Como vai ser esse tabernáculo? Então o tabernáculo, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele tinha 3 pavimentos. Tinha o átrio, tinha o lugar santo e o santo do santo. Então, cada um desses pavimentos tinha um motivo para existir. Eu vou falar do último pavimento. Então, tinha o átrio, o lugar santo e o santo do santo. O santo do santo era um lugar que se entrava uma vez no ano só, para oferecer sacrifício de arrependimento pelos pecados do povo. Quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano dentro do lugar santíssimo, o santo do santo, ele se deparava com um único objeto, que se chamava Arca da Aliança. Põe a imagem, por favor, para mim, Daisy, da Arca da Aliança. Isso. Está distorcida a imagem, mas apaga aí a luz de 1 a 7, rapidamente, só para os irmãos verem. Essa aqui é a Arca da Aliança. Essa arca, ela ficava num lugar, e o sumo sacerdote, ao entrar nesse espaço que eu acabei de explicar para você, se deparava com essa arca aqui. Essa é a Arca da Aliança. Pode acender a luz novamente. Eu vou ler um texto sobre a arca. Abre a sua Bíblia lá em Êxodo 25:10. Diz assim, ó: lembra que eu falei que Deus deu uma planta para Moisés? A planta estava descrito como ele deveria construir o tabernáculo. Mas dentro dessa planta também tinha os detalhes sobre os móveis. E o texto que eu vou ler agora é o detalhe sobre a arca. Então diz assim, ó: faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro por dentro e por fora e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Olha agora o versículo 12, preste atenção. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. Depois faça varas de madeira de acácia e revista-as de ouro. E coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. Então tinha uma forma para carregar a arca. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Versículo 20. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca, dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos querubins que se encontra sobre a arca da aliança, olha agora, ó, essa frase: eu me encontrarei com vocês e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então essa arca foi estabelecida quando o povo estava no deserto. Ela simbolizava a presença de Deus. Quando o povo
sai do deserto, essa arca sai do deserto também junto com eles. Toda vez que eles iam mudar, eles estavam num acampamento no deserto. Eles estabeleciam o acampamento. Aí então, colocava cada coisa no seu lugar. Aí eles iam mudar o acampamento. Era tudo desmanchado. E essa arca que você viu na imagem aqui, põe de volta a imagem, não precisa apagar a luz não. Ela era colocada sobre o ombro de 4 homens. As varas, está vendo as pontas das varas? Essas pontas das varas tinha que ir sobre o ombro. Então ia 2 homens desse lado com a vara sobre o ombro e 2 homens desse lado com as varas sobre o ombro. E assim, como eu vou ilustrar, eles iam andando juntos. Entendeu? Eles iam andando juntos. Era assim que eles deviam conduzir. Aí eles chegavam no lugar do acampamento. Montava acampamento. Esses homens vinham e colocavam a arca na posição. Eles ficavam ali acampados por alguns dias, até que a Bíblia diz que uma nuvem se movia. Então eles entendiam, é hora da gente se movimentar. Desmanchava todo o acampamento e vinha esses homens e colocava a arca sobre as suas costas. Quem eram esses homens que faziam isso? Eram homens específicos. Presta atenção, não vou dar aula aqui, é só para você entender aonde eu quero chegar. Só podia tocar na arca um tipo de gente. Então, eram os filhos de Arão. Arão tinha 3 filhos. Gerson, Coate e Merari. Gerson, Coate e Merari. Não se perde não, só fica comigo aqui, você não vai deixar de entender a pregação. Então, esses 3 filhos de Arão é que podia manusear a arca, junto com Arão. Aí, então, esses filhos foram se multiplicando. Do Gerson, dos filhos de Gerson, chamava os Gersonitas. Dos filhos de Merari, chamava os Meraritas. Dos filhos de Coate, chamava-se os Coatitas. Cada um desses 3 filhos era responsável para armar e desarmar uma parte do tabernáculo. Os Gersonitas, eles podiam tocar em determinadas partes do tabernáculo. Essas partes que os Gersonitas podiam tocar, os Meraritas e os Coatitas não podiam. Os Meraritas podiam tocar e desarmar e armar outra parte do tabernáculo, que os Gersonitas não podiam tocar e os Coatitas não podiam tocar. Já os Coatitas, eles tinham a parte específica da arca. A arca da aliança era tocada apenas pelos Coatitas. Eu vou ler um texto daqui a pouco que, ou talvez eu não leia, só para você saber, está lá em Números. A Bíblia fala que Arão deu juntas de boi para a família de Gerson, ou seja, os Gersonitas. Por quê? Porque as partes do tabernáculo que ele podia desmontar, podia ser levado por animal. Os Meraritas receberam uma quantidade de bois. Por quê? Porque a parte que eles desmontavam do tabernáculo podia ser levada por animais. Mas os Coatitas, que cuidava da arca, não recebeu nenhum tipo de animal. Por quê? Porque a arca não podia ser levada por animais, tinha que ser levada pelos homens. Eu vou ler o texto que vocês estão com cara de que não está acreditando. Abre aí o texto, por favor. Aí eu não acho o texto, aí você não vai acreditar mesmo, né? Número 7, versículo 6. Olha o que diz lá, ó. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Quem eram os levitas? Os 3 filhos de Arão: Gerson, Merari e Coate. Esses 3 eram os levitas. Olha a continuação do texto. Versículo 7, número 7, 7. Deus deu carroças e 4 bois aos Gersonitas, conforme exigia o trabalho deles. Olha o versículo 8. 4 carroças e 8 bois aos Meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Mas olha aos Coatitas. Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros
os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Deu para entender? Parece complicado, mas não é. Existe um tabernáculo. O povo saiu do Egito e está indo para Canaã. Essa caminhada tinha paradas. Cada parada tinha que montar o que era mais importante do acampamento, que era o tabernáculo. O tabernáculo era uma parte montada pelos gersonitas. A parte deles podia ser transitada com a ajuda de carroças e com a ajuda de animais. Depois que eles terminavam, vinha os descendentes de Merari, os meraritas. Eles traziam as partes deles também em carroças junto com bois. Mas depois de pronto, vinham os coatitas. Mas a parte dos coatitas tinha que ser levado nos ombros. Se eles colocassem em carroças ou em animais, dava problema. Deu para entender sim ou não? Pessoal da galeria, deu para entender? Fala amém para o pessoal aqui de baixo saber que tem gente aí. Vocês viram? Tem um monte de gente lá. Pessoal daqui de baixo, deu para entender o que eu falei? Pessoal da galeria, deu para entender o que eu falei? Vocês estão mais fortes que você. Ponto para cima! Tim, 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 tim. Agora eu quero ler um outro texto. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 5. Antes de eu ler, quero explicar para você o que aconteceu. Toda vez, então, que o acampamento se movia, o tabernáculo era desmontado e montado novamente. Desmontado e montado novamente. Cada um sabia a sua função e como deveria fazer o trabalho. Isso aconteceu por anos. Até que chegou o momento que eles chegaram em Canaã, mas a arca permaneceu junto com eles. Essa arca, ouça isso, essa arca se tornou símbolo da força dos israelitas. Então, olha só o que eu quero te falar. Quando os israelitas iam para uma batalha, eles não levavam a arca. Quando eles percebiam que eles estavam perdendo terreno na batalha, um já gritava para o outro: pega a arca, traz a arca. Já viu esses filmes? Que daí, aí o que acontece? Está escrito na Bíblia. Quando buscavam a arca, e eles vinham, imagina a cena, é de emocionar. Eles estão na guerra, porque era guerra na época, era batalha, espada, lança, escudo e gente morrendo. Daqui a pouco vinha os levitas, uns tocando instrumento de sopro, como o chifre do carneiro, que é o chamado chofar, e então vinha os 4 homens andando. Quando os soldados israelitas começavam a lutar e olhava para trás e via a arca chegando, a Bíblia diz que eles tiravam de dentro deles um grito de guerra, que os inimigos falavam: recua que eles pegaram a arca. Olha que interessante. Você não sabia disso, né? Aí eles começavam a gritar, que os inimigos percebiam e falavam assim: volta de ré. Que eles pegaram a arca. E a Bíblia diz que aquela arca então renovava a força dos israelitas e eles venciam tudo que era batalha. Mas uma ocasião, como diz, deu ruim. Os filisteus permaneceram e adivinha, roubaram a arca. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel 5. Você sabe que até agora eu não preguei, eu só estou lendo o texto, né? 1 Samuel 5:1. Diz assim, ó. Olha agora, ó. Deixa eu dar o plano de fundo aqui. Eles foram para a batalha. Os homens que carregavam a arca eram os filhos de Eli. O nome deles era Ofni e Finéias. Ofni e Finéias. Nome bom aí se você tiver filhos gêmeos. Ofni e Finéias, volta! Só que Ofni e Finéias viviam em pecado. Quando eles entram na batalha, nada do que eu falei aconteceu. E a Bíblia diz que Ofni e Finéias morreram e os filisteus roubaram a arca e levaram a arca para si. Agora eu vou ler o que aconteceu onde eles colocaram a arca. Diz assim, ó.
Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdod e a colocaram dentro do templo de Dagon. Dagon era o deus que os filisteus adoravam, ao lado de sua estátua. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada no dia seguinte, lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido arrancadas e quebrada, estava sobre a soleira do seu corpo, estava sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Então, os filisteus roubaram a arca, eles não sabiam carregar a arca, eles não sabiam o que tinha dentro da arca, eles não sabiam o que significava a arca, mas eles roubaram a arca. Quando eles levam para a cidade deles, chamado Asdod, eles colocam a arca do lado do deus que eles serviam, que era Dagon. E eles vão comemorar a vitória, afinal de contas eles roubaram a arca da aliança. No outro dia de manhã eles vão adorar Dagon. Quando chega lá, adivinha, Dagon está curvado diante da arca da... Ninguém quebrou, não foi nenhum homem, foi o próprio Deus que fez aquilo. Aí eles pensam, nossa, que estranho, coloca de volta no lugar. No outro dia eles voltam para celebrar novamente o Deus deles, Dagon. E adivinha, não só está dobrado, como está sem a cabeça e sem os braços. Olha a continuação do texto. Versículo 6. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram, a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre nosso Deus Dagon. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram, o que nós faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam, levem a arca de Deus, levem a arca do Deus de Israel para Gate. E então levaram a arca de Deus para Israel. Aí levaram a arca para Israel. E ela ficou por muitos anos num lugar onde ela nem era celebrada, porque Saul, que era o rei, não valorizava a presença de Deus. Eu vou pular uma boa parte da história. Até que, você já sabe, Davi se tornou rei. Preste atenção nisso. Davi se tornou rei. Quando ele se torna rei, sabe qual foi a primeira ação que ele teve? Busca a arca e traz para Jerusalém, para a capital. Ela tem que estar aqui. Porque o rei anterior não valorizava a presença de Deus. Mas então, quando Davi assume, ele sabe que a presença de Deus é o pilar que estabelece o governo dele. Então, antes de pavimentar a rua, antes de estabelecer exército, antes de vencer, antes de qualquer coisa, ele fala o quê? Traz para cá a arca. Aí é curioso porque ele vai trazer a arca. Então, ele pega a arca. Deixa eu abrir aqui o texto. Abre aí em 2 Samuel. Segunda Samuel. Acharam aí o texto? Eu não estou achando o capítulo aqui porque eu não anotei. Quem achar já... Seis? Aí. 2 Samuel capítulo 6. Aí, preste atenção, Davi fala, vamos trazer a arca para cá. Porque a arca tem que estar em Israel. Agora eu vou começar a pregar, tá, gente? Porque eu só contei história até agora, os textos. Mas diz assim, de novo Davi reuniu os seus melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo. 30.000 homens só para ir buscar a arca e trazer para Jerusalém. Ele e todos os que o acompanhavam partiram de Baalã em Judá para buscar a arca de Deus. Arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. Olha agora,
puseram a arca de Deus numa carroça, num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab. Era assim que carregava a arca, gente? Como que a arca tinha que ser carregada? Sobre os ombros de qualquer pessoa? Não, dos descendentes de Coate, os coatitas. Aí o texto fala aqui, ó, Davi, deixa eu voltar aqui, eu estava no versículo 3. Puseram a arca de Deus num carroção e o levaram da casa de Abinadab, na colina. O Uzá e Aiô, são dois jovens, dois homens, filho de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava à frente dela. Davi, todo Israel, ia cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, porque o seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou constrangido, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e em vez disso levou para a casa de Obed-edom. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou e toda a sua família. Olha então, o que está acontecendo? Davi, sabendo a profundidade e o que significava a arca, ele não deixa ela em qualquer lugar. Ele quer trazer ela para a capital, para perto dele, no palácio. Então ele junta 30 mil homens. É um estádio lotado de torcedores. 30 mil soldados e vai aquela caravana. Quando chega lá, eles juntam para trazer a arca. Então, tem uma carroça grande, nova, bonita, pintada, arrumada. Não era qualquer carroça, era uma carroça que nunca tinha sido usada. Você vê que eles têm até bom coração. Eles querem fazer o melhor, mas eles não sabem como fazer, não tem revelação. Aí eles pegam e colocam a carroça lá, e eles vêm trazendo. E 30 mil homens junto, fazendo toda a segurança da arca. Como se a arca precisasse de segurança, mas eles estavam ali. Davi estava fazendo festa, até que chega a um determinado endereço, que os bois tropeçam e a arca balança, e Uzá, até com o coração bom, vai tentar fazer o quê? Segurar a arca. E quando ele toca na arca, a Bíblia diz que ele foi fulminado e morreu. Davi manda parar a caravana toda. 30 mil homens parados. Ninguém sabia o que fazer. Uzá está ali morto. Menino bom, foi tentar ajudar. Pôs a mão, morreu. Agora tem que avisar o pai dele, que é Abinadab, que entregou a arca. O outro irmão dele está atrás da carroça, chorando. E Davi parou e falou: e agora, o que eu faço? Aí é curioso porque ele fala assim: não dá para levar a arca desse jeito para Jerusalém. Vamos deixar na casa de Obed-edom. Sabe o que eu fiquei pensando quando eu li esse texto? Sobre Obed-edom. Você imagina, tá vindo aquela caravana, passando provavelmente na vila, na rua de Obed-edom. Obed-edom está ali, assistindo aquilo, e passando, soldado, e dizendo: o rei está vindo, e homens com bandeira, e daqui a pouco passa homens armados, e carro, e Obed-edom está ali olhando. Daqui a pouco, Davi passa, se alegrando, e dançando, e tocando, e girando. Daqui a pouco vem a arca, mas na frente de Obed-edom, o boi tropeça e a arca vai cair, e o menino põe a mão e morre na frente de Obed-edom. Obed-edom pensa: meu Deus, que loucura é essa? Chama os filhos para ver, vem ver o que está acontecendo aqui. Você já viu quando tem uma escavadeira trabalhando, tanto de homem que se junta? Os homens ficam tudo olhando assim. Já viu ou não? Acidente. Um monte de homem olhando. É a mesma coisa. Todo mundo olhando. Nossa, mas vai dar um trabalho. Eita, aquele monte de gente. Aí Davi para e fala: e agora, o que nós vamos fazer? Ai, meu Deus do céu, para onde eu vou levar essa arca? Eu não posso passar por isso.
Gente do céu. Obed-edom. Eu vou deixar na sua casa isso aqui. A arca assassina. A arca que amaldiçoa. Vai ficar na sua casa. O que você faria? Acabou de matar o homem, agora eu tenho criança. Eu fico pensando, o Levi vai pôr a mão nisso aí, ele vai pular em cima dessa arca. Não é possível, imagina. Deixa a arca na sua casa. Daqui a pouco a Lia vai vir, vai falar, pai, pode pôr a mão, pode pegar. O homem Uzá, que é bondoso, pôs a mão e morreu, imagina. As crianças em cima da arca fazendo lição. Limpando o nariz, passando na arca. Comendo em cima da arca. Isso aqui não pode ficar na minha casa, de jeito nenhum. Mas Uzá falou assim, pode deixar ela aqui. Põe ela aqui. E a Bíblia diz que a casa de Uzá prosperou quanto tempo? 3 meses, porque foi o período que a arca ficou lá. Aí eu fui pesquisar por que Uzá não reclamou da arca ficar na casa dele. Por que Uzá aceitou? Será que é só porque Davi era o rei? Sabe por que Uzá aceitou? Porque ninguém sabia. Mas Uzá era um coatita. Ele não reclamou de ficar com a arca, sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Abre a sua Bíblia aí em 1 Crônicas 15. 1 Crônicas 15. Assim, os levitas, quem são os levitas? Os filhos de Gerson, os filhos de Merari e os filhos de Coate. Esses são os responsáveis pelo tabernáculo. Diz assim os levitas escolheram Remá, filho de Joel, e Asaf, um parente dele, dentre os meraritas, seus parentes, escolheram Etã, filho de Cuxaias, e com eles seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, e vai falando os nomes, até que Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Eles eram os porteiros que davam acesso para a arca. Olha o próximo texto, 1 Coríntios 16, 4. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia e... Oxê, pensei que estava aparecendo aqui. Põe para mim aí, 1 Crônicas 16, 5. E Obed-edom. Então, Obed-edom, ele era um coatita, ele podia carregar a arca. Então, pois aqui, olha lá, quem eram os homens que estavam diante da arca? Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, depois aí tem os nomes, até que tem Obed-edom. Eles deviam tocar lira, harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Então assim, o que eu quero dizer para você? A arca simboliza a presença de Deus. Esses irmãos que são anfitriões aqui, eles receberam a arca de Deus na casa deles. Então, eles têm afazeres, têm tarefas, têm preocupações, mas eles decidiram abrir a casa deles para receber a arca. E o Senhor os abençoa. Quem o Senhor abençoa? Aqueles que têm revelação de quem é. Você vê que Obed-edom prosperou quando a arca entrou na casa deles. Mas Uzá morreu quando a arca tocou na mão dele. Por que Uzá morre, mas Obed-edom prospera? Porque tem revelação de quem é em Cristo. Você sabe, ser anfitrião é bênção só para um tipo de gente. Sabe para que tipo de gente que ser anfitrião é bênção? Para aqueles que têm revelação de quem é em Cristo. Se alguém abre a casa para ser anfitrião,
mas não tem revelação de quem ele é em Cristo, não é bênção, é maldição. Vai dar trabalho, é só trabalho. Porque é criança entrando em casa, vindo para a célula, pisou no cocô. É prato que derruba, é copo que quebra. Se a pessoa não tem revelação de quem é e o que significa a Arca da Aliança, é só cansaço, é só morte. Eu não quero mais isso aqui em casa. Povo folgado. Vem aqui, eu tenho que mudar todo o layout da minha casa. Aí eu não posso isso, eu não posso aquilo, não dá tempo. Ninguém me ajuda a lavar louça. Usa meu papel higiênico, usa o guardanapo. Aí o irmão não traz o refrigerante e é refrigerante meu. O irmão não traz o bolo, eu tenho que abrir o pão puma das crianças. É assim que acontece na célula. Mas aquele que tem revelação, sabe o que é a arca e sabe quem ele é em Cristo. Receber a arca de Deus é bênção. É prosperidade. Mas para aquele que não tem revelação como usar, você vê, usar tinha até o coração bom. Ele foi querer segurar a arca, mas ele não tinha revelação de quem podia receber a arca. Acabou morrendo. Eu quero declarar em nome de Jesus que os nossos anfitriões todos têm revelação de quem são em Cristo e revelação do que significa receber uma célula em casa. Eu declaro em nome de Jesus. Você vê que curioso? A família de Uzá e de Abinadab, eles organizaram uma carroça nova. Carroça nova significa madeira nova, madeira boa, madeira pintada. Significa, não era nem uma carroça, é um carroção. Tudo novo, mas foi bênção? Foi o quê? Maldição, deu problema. Você sabe, eu já conversei com muitos irmãos que podem ser anfitrião, daí eles falam assim, não, eu preciso trocar o sofá. Não, minha casa não dá porque estou sem cortina. Não, minha casa não dá porque a minha casa é muito pequena. É muito isso, é muito aquilo. Irmão, eu quero dizer para você que você não precisa de ter nada novo para receber a arca. Você precisa ter revelação quem você é em Cristo. A família de Uzá recebeu a arca, mas eles não tinham revelação. O carro era novo, era tudo do bom e do melhor. Os filhos de Abinadab é que foram ali. Abinadab deu o melhor que ele tinha, mas não adiantou. Por quê? Porque eles não tinham revelação nem de quem eles eram e nem do que era ter a arca sobre a sua responsabilidade. Agora, Obed-edom não estava nem esperando a arca. Ele estava só ali vendo o que estava acontecendo. Até que a arca entrou na casa dele. Ele falou, pode pôr aqui. Pode pôr aqui. Ele não tinha carroça nova, ele não tinha preparado a casa, não tinha pintado as paredes, não tinha colocado uma cortina, não tinha trocado o sofá, não tinha nem comprado talher, os copos eram os mais simples, mas ele sabia quem ele era. Ele falou, pode pôr aqui porque eu sou um coatita. Eu posso carregar a arca. Quero dizer para você, meu irmão, que para você ser anfitrião, você não precisa de ter nada, a menos revelação de quem você é em Cristo. Eu já fui em muitas células que não tinha forro. Você estava na célula e tinha um fio passando, e o fio acendia a lâmpada. Já fui em muitas casas que... Eu já fui em célula que nós sentávamos na cama do casal para fazer célula, que era uma casa de um cômodo só, num bairro bem humilde, e era engraçado porque era uma cama e ficar sentado assim, cansa, né? Sem encostar as costas. Era célula de adolescente. Então, para encostar as costas, os irmãos tinham que tirar o sapato e sentar lá no fundo, encostar as costas e ficava todo mundo assim na cama do casal. Aquele monte de adolescente sentado assim, ó, desse jeito. Era uma família bem humilde. Mas tinha vida, tinha unção. Sabe por quê? Porque não é um carroção novo. Precisa de ter revelação. Quem você é em Cristo e o que significa ter uma célula na sua casa. O que significa ter uma arca na sua casa. A Bíblia diz que Obed-edom recebeu e nem sentiu dor de barriga. Muito pelo contrário. Prosperou, prosperou, prosperou. Aí a notícia chegou para Davi. Davi, a casa de Obed-edom está prosperando. Davi falou, então vamos trazer, mas quem vai carregar vai ser Obed-edom. Por quê? Porque eles podem carregar. E a Bíblia diz assim, irmãos, que
A arca estava a 14 quilômetros de distância da onde Davi queria depositar a arca. 14 quilômetros. Sabe como Davi carregou essa arca? Eram 4 levitas carregando. Põe a foto dos levitas carregando, por favor. Eram 4 levitas carregando, assim. E eles contavam juntos 6 passos. 1, 2, 3, 6. Parava tudo. E a Bíblia fala que Davi sacrificava um boi gordo e um novilho gordo. Depois que o animal era morto, eles andavam mais 6 passos. E parava. E matava mais um animal. Por 14 quilômetros. Olha que curioso. Com o carroção novo, eles andavam. Quem olhava para trás, via o quê? A marca do quê no chão? Do quê? Não. Das rodas. A pata dos animais e as rodas. Agora que eles estão carregando do jeito certo, eles olham para trás e o que eles vê? Sangue. Agora, os levitas e a arca está andando sobre o sangue. Aí há proteção, aí não há morte, há vida, há bênção, há prosperidade, a segurança volta para Israel. Por quê? Porque tem sangue. Quero dizer para você, anfitrião, que nós nos alegramos muito em ter vocês junto conosco. Mas eu quero muito que você prospere. Quero muito que você pinta a sua casa. Que você abra a porta onde você quer abrir, fecha a janela, troca os móveis. Em nome de Jesus, nós oramos aqui toda quarta-feira de manhã pelos nossos anfitriões, para que você prospere, para que os seus filhos sirvam a Deus, para que você consiga colocar o forro na sua casa, para que você consiga aumentar o tamanho, bater a laje, subir o quarto dos filhos para cima. Nós oramos por você, porque nós queremos que você prospere. Nós nos alegramos em ter anfitriões como Obed-Edom. Você sabe o que significa Obed-Edom? Obed é servo, Edom é senhor. Obed-Edom é servo do Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que você que é anfitrião nosso, você é Obed-Edom, você é servo do Senhor. E nós nos alegramos com isso. Aleluia, irmãos. Obed-Edom sabia a identidade que ele tinha. Ele sabia que podia quebrar um copo, podia sujar uma parede, mas a presença do Senhor estaria ali. E ele prosperou. Prosperou. Eu quero em nome de Jesus que você tenha a revelação da identidade que você tem. Qual é a sua identidade? Não é de um coatita, não é de um merarita, não é de um gersonita. A sua identidade é filho e filho amado. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.